devia, devido aos empréstimos internacionais, passou a ser um valor cada vez mais alto devido à inflação. A ilusão com o milagre econômico ela acabou, porque a gente não, o governo ditatorial já não conseguia mais os investimentos de antes, ou seja, Ernesto Geisel vai governar já num período de crise, uma crise econômica que vai acabar desencadeando também uma crise dentro da própria ditadura, ou seja, a ditadura militar, que já sofreu oposições em razão da política repressiva, também passa a sofrer oposições em virtude da crise econômica que começa a se tornar cada vez mais intensa. É durante o governo Geisel que começa a política de distensão, ou seja, a lenta distensão, a abertura política da ditadura militar. Ela só vai ser consolidada no governo seguinte, no governo Figueiredo, mas é durante o governo do Ernesto Geisel que ela tem seu início, digamos assim. Vale ressaltar que uma das marcas do governo Geisel foi a chamada Lei Falcão, que foi uma lei que limitava a participação eleitoral dos candidatos. Como assim? Na época, o governo militar não queria que os candidatos, na sua propaganda política, seja a deputado, a prefeito, etc. e tal, apresentassem seus projetos que poderiam atingir os interesses da ditadura, poderiam representar críticas à ditadura. Então, através da Lei Falcão, só aparecia a foto na televisão ou no rádio, aparecia só, no caso da televisão, aparecia só a foto do candidato e uma ficha, uma rápida ficha do histórico desse candidato, digamos assim, com um locutor que falava só o básico. Os candidatos não podiam expor as suas ideias, os seus projetos, digamos assim. Ernesto Geisel deixa o seu poder, né, em 1979, e quem assume é João Batista Figueiredo. Só um detalhe, nenhum dos generais que eu falei aqui foram eleitos pelo povo. Todos eles assumiram o poder sendo nomeados pela alta hierarquia do Exército. Então João Batista Figueiredo assume o poder em 1979 e é durante o governo Figueiredo que a ditadura chega ao seu momento final, digamos assim. É durante o governo Figueiredo que a abertura ela se intensifica, é aprovada a anistia, ou seja, pessoas que haviam sido perseguidas, que acabaram se refugiando fora do Brasil, se exilando fora do Brasil, passaram a ter a autorização para voltar, não seriam mais perseguidas pela ditadura militar. Então muita gente retornou, intelectuais, políticos, muita gente que havia sido perseguida durante a ditadura militar. É durante o governo Figueiredo também que vai se intensificar a chamada campanha das diretas já, ou seja, uma campanha pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, uma emenda constitucional que, se fosse aprovada, iria estabelecer eleições diretas para presidente. É bom destacar que durante a ditadura militar foi elaborada uma nova Constituição, substituindo aquela Constituição lá de 1946. Essa nova Constituição, ela era adequada aos interesses repressivos e ditatoriais dos militares. Então, essa emenda Dante de Oliveira, ela tinha por objetivo romper com isso, porque ela, se fosse aprovada pelo Congresso, ela iria estabelecer eleições diretas para presidente. Mas os deputados acabaram não aprovando, ou seja, frustrando o movimento Direta Já, e o substituto de João Batista Figueiredo acabou sendo escolhido num colégio eleitoral de forma indireta. E eram dois candidatos disputando essa vaga para substituir o João Batista Figueiredo. Dois civis depois de mais de 20 anos. Eram Tancredo Neves, representando o MDB, ou PMDB, e o Paulo Maluf, que representava o PDS, ou seja, os dois partidos. Vale ressaltar que já nesse contexto havia ocorrido a chamada abertura político-partidária.
vários partidos políticos foram criados, a Arena e o MDB foram extintos, e aí surgiu, no lugar do MDB, surgiu o PMDB, surgiu o próprio PSDB alguns anos depois, também foi criado o PT, ou seja, várias agremiações foram surgindo, digamos assim, nesse contexto, e a eleição indireta, através do colégio eleitoral, foi realizada entre o Tancredo Neves, pelo PMDB, e o Paulo Maluf, pelo PDS. Venceu o Tancredo Neves. Com a ascensão de Tancredo Neves, o regime militar chega ao seu final. Contudo, Tancredo Neves praticamente não assume a presidência, porque ele tem uma grave crise de saúde, acaba falecendo, e quem assume o poder, quem se torna o primeiro presidente, digamos assim, pós-ditadura militar, é o maranhense José Sarney. Então a ditadura chega ao seu final, com essas eleições diretas. Pouco tempo depois é aprovada uma nova Constituição de 1988, que é a que vigora até os dias atuais, e a ditadura militar acaba se transformando apenas numa memória, numa triste memória do nosso passado. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima aula.